Senhor presidente, a todos que nos acompanham pela Rádio e TV Senado, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, nesse momento, o ministro da Agricultura, senador Blairo Maggi, está viajando pela Europa, pela Ásia, para abrir os mercados para os produtos brasileiros. E lá, longe dessa discussão toda, eu vi uma frase dele nos sites lá do meu estado, que eu penso que seja emblemática para esse momento que nós estamos vivendo. Ele disse o seguinte: não vamos desanimar. E eu faço um link dessa frase dele com o que disse hoje aqui o senador Cristóvão Buarque. Aliás, cada dia que passa, eu admiro mais o senador Cristóvão Buarque pela forma com que ele constrói o seu pensamento. Ele é, acima de tudo, uma pessoa que discute projetos, discute planos. E ele hoje aqui dizia justamente de que o Brasil precisa achar um rumo, de que nós precisamos fazer uma concertação nacional, de que nós precisamos acordar. E ele fez um trocadilho, que não era acordar no sentido de que está dormindo, é no sentido de fazer um grande acordo nacional para que o país possa andar. Isso é importante porque os abalos, a turbulência que tem tomado conta do país nos últimos anos, tem feito com que a população comece a desacreditar na política e, acima de tudo, aqueles que pretendem investir, desanimar. E por isso a frase do ministro da Agricultura é muito importante. Não vamos desanimar, nós precisamos seguir em frente. O que me faz também lembrar uma passagem da história, senador João Alberto, que Vossa Excelência com certeza acompanhou, eu fiquei sabendo só pela história, porque ainda não era nascido, mas que quando a Inglaterra estava sendo torpedeada, quando a Alemanha despejava bombas, quando fazia chuva de bombas sobre a Inglaterra, colocaram os cartazes na rua: Keep calm and carry on. Fique calmo e siga em frente. E o momento é de ficarmos calmos. O momento é de ponderar, de podermos ler não só a manchete dos jornais, mas o que está dentro da matéria, até porque, nos últimos dias, o que a gente tem visto é a manchete diz uma coisa e, quando você vai olhar, o texto da matéria está outro. Eu, por exemplo, o senador Cristóvão chegou a dizer aqui, eu não acredito que tudo que estão falando aí seja mentira. Eu acredito que esses áudios sejam verdadeiros, porque a mídia não iria soltar uma matéria dessa para depois não ser verdadeira, e ainda mais quando contra a presidência da República. E nós já reputávamos todos aquilo como se fosse tudo verdade. E a preocupação era, se o presidente da República pagou ou mandou pagar para que um preso ficasse de boca calada, era uma coisa horrenda, hedionda. Mas como? Todos os jornais publicaram. E aí, quando chegou os vídeos, senador João Alberto, não era nada daquilo. Foi como? Por isso que nós precisamos de ter o acordo, esse acordo nacional, da imprensa fazer o seu papel o mais duro possível. O mais duro possível. O Ministério Público, o mais duro possível. O Judiciário, cada um fazer o seu papel como queira fazer. Mas o seu papel, sabe por quê? Nós estamos trabalhando com valores muito frágeis, muito tênues. E aí, eu vou comparar a honra, a moral de cada cidadão com a economia do país.
A economia, senador João Alberto, ela é muito volátil. Por quê? Porque a pessoa que quer investir, se houver o menor sinal de desconfiança, ela não investe, ela para. Está aqui o senador Paulo Paim, que trabalhou muitos anos numa indústria, na Tramontina, se eu não me engano, uma grande indústria, mas a Tramontina ou qualquer outra empresa, ela não vai abrir um parque industrial lá no Maranhão, senador João Alberto, se ela sentir o menor risco de perda. Não vai jogar dinheiro fora. E é por isso que é importante que a própria imprensa tenha cuidado, que não passe a mão na cabeça de ninguém, mas que tenha cuidado com as funções que as pessoas exercem, porque não se trata de Temer, não se trata de Paulo Paim, não se trata de João Alberto ou Paulo Rocha, não se trata das pessoas, se trata da vida do país. E quando nós começamos a gerar desconfiança no país, aqueles investidores que querem vir para cá para gerar emprego, ele não vem. Ele não vem porque fala que lá está uma bagunça. E é justamente por isso que eu digo, essa frase do ministro da Agricultura é muito importante. Não vamos desanimar, vamos caminhar no sentido de que o Brasil possa ser visto como um país que tem rumo, como um país que tem uma economia aberta, uma economia amigável a quem queira aqui gerar emprego. Porque hoje, o que nós precisamos mais nesse momento é que aquele servente de pedreiro que está andando o dia inteiro, que sai cedo de casa para procurar emprego, mas que ele não diz para os filhos que está desempregado, para não deixar a família toda preocupada, para que esse servente de pedreiro possa achar um trabalho, que aquele pedreiro possa encontrar o seu trabalho. Porque nesse momento nós temos, na escala de A a Z, uma horda de desempregados. E por que, às vezes, isso fica piorado? É porque, na sanha, às vezes, de dar notícia, eu coloco uma manchete chamativa e hoje as pessoas, nesse afã, principalmente na área da internet, não querem ler muito. Leu a manchete, tá bom, já é verdade. A João Alberto fez tal coisa errada. Aí a matéria, às vezes, está desmentindo. Não, não é bem assim e tal. Então, essa preocupação que nós temos é justamente porque não está afetando a pessoa não é importante, mas o cargo que ela exerce, às vezes, gera desconfiança até no cenário internacional. E aí nós temos um outro debate. E o Ministério Público e o Judiciário? Vocês estão querendo cercear o trabalho? Não, nós queremos que essas instituições possam fazer o seu trabalho. Também com um olhar mais holístico. Eu vi agora, há poucos dias, um amigo meu dizendo o seguinte, ele é do Ministério Público, ele falou, não, nós estamos olhando o caso concreto e não cabe a gente fazer essa avaliação política cabe a vocês. Eu falei, não, o Ministério Público já passou dessa fase, o Ministério Público, ele é muito maior do que só um caso concreto, ele precisa olhar o total e ver que o que o Ministério Público está fazendo é em prol de um bem maior, que é em prol do Brasil. Ah, vai prevaricar? Não, não precisa prevaricar, mas não precisa ter aquela sanha de você, antes de ver o todo, já tomar como verdade algumas coisas e mandar para a imprensa. Principalmente quando você trabalha com valores importantes. Eu me lembro de um texto do Eleazar Rocha, um magistrado, um jurista, que dizia o seguinte, quer serdes policiais, sejam, mas sabeis serdes. O policial não é o chapéu sobre a cabeça, sobre os olhos, não é o semblante mau, não é o andar emperdigado. Saiba que vós, em determinados momentos, tem em suas mãos a vida das pessoas, a honra, a moral e, por vezes, até a vida da nação. Sabei que valores como a honra, a moral, por vezes, demora uma vida inteira para ser construído e segundos para serem destruídos. Então, nesse momento, eu penso que o caminhão de tragédias que nós acumulamos já é o bastante. Nós precisamos, acima de tudo, todo mundo apoiar a Lava Jato, todo mundo apoiar que as medidas que nós estamos implantando para tirar esse país possam ser
chegadas ao cabo, para que quem está de fora, quem quer investir lá no Mato Grosso, lá no Maranhão, possa ter a confiança de que está vindo para um Brasil sem turbulência, em águas tranquilas. Eu fico preocupado, senador João Alberto, porque nós temos um potencial tremendo. Lá no Maranhão tem os Lençóis Maranhenses, a qual quero visitar ainda. No meu Mato Grosso tem Chapada dos Guimarães, tem o Pantanal. E todos os estados têm suas belezas. O Brasil é um país lindo, maravilhoso. Nós somos abençoados, nós temos uma unidade nacional. Nós temos uma riqueza imensa. Mas em que momento que a gente se perdeu nos últimos dias, nos últimos tempos? Nós precisamos realmente pensar mais no país. Ontem eu vi realmente as pessoas fazendo festas, já comemorando uma renúncia. Vamos fazer uma análise aqui. O que significaria uma renúncia para o país, senador João Alberto? Significaria uma corrida fratricida em torno de eleições. Uma briga já de cara se ela seria indireta ou direta. E eu estava defendendo que se houvesse, numa dessas hipóteses, que fosse direta. E hoje, confesso, e eu sou uma pessoa que não tem compromissos com ideias fixas, eu vinha no carro ouvindo o senador Cristóvão e ele fazia uma provocação. Se nós tivermos que fazer eleição, seja agora ou num futuro remoto, faltando apenas um ano, vamos fazer direta? E aí ele tocou num ponto-chave. Vamos passar 3 meses o país sangrando e as pessoas num debate fratricida, acusando um ao outro. E ele perguntou, como é que vai ficar, deixou a pergunta, como é que vai ficar a economia do Brasil, como é que vão ficar as pessoas no meio desse debate? E aí, eu confesso que eu fiquei preocupado. Nós temos 3 meses. Quando ainda estava o Joaquim Levy, o senador Ferraço fez uma pergunta para ele, e ontem eu até disse isso aqui. O senador Ferraço dizia, ministro, qual é o tamanho da crise e a gravidade dela? E quanto tempo ela vai durar? O Joaquim Levy, naquela calma que lhe é peculiar, ele olhou e disse, olha, como tem muito mato-grossense aqui, no momento estava eu, o senador Blairo Maggi, o senador Hélito Fagundes, e Joaquim Levy disse, eu vou fazer uma analogia com o Pantanal. Vamos imaginar que a crise seja uma onça, e a gravidade dela é que ela te ataca. Você está pescando no Pantanal e ela te ataca, à noite. A gravidade vocês têm que comparar com o ataque de uma onça, que na maioria das vezes é letal. Mas digamos que nós consigamos fazer um pacto nacional e fazer o que precisa ser feito na economia, na vida do país, as reformas e tudo. Ele falou, seria como se a gente acendesse uma fogueira, a onça vai fugir. Ele falou, mas ela foi embora? Ele falou, não, se você focar a lanterna, ela vai estar lá atrás do arbustos, você vai ver os 2 olhinhos dela. Ele falou, e se a gente fizer tudo, por quanto tempo ela vai ficar lá? Respondendo à pergunta de quanto tempo a crise iria durar. Ele falou, vai ficar em torno de 5 anos. Ele falou, agora, se a gente não for acender na fogueira, a onça volta. Ele falou, e volta pior. Ele falou, e aí voltando para a economia, ele disse, se nós não tomarmos cuidado, daqui a pouco a onça volta a atacar. De que forma? Ele falou, se a gente não fizer o que tem que ser feito, a economia brasileira vai começar a perder a confiança externa. E as notas do Brasil começarão a ser rebaixadas pelas agências. E aí, ele falou, vai ficar muito mais difícil. Vai ser muito mais difícil de recuperar. Bem, o ruim dessa história que eu estou contando é que aconteceu exatamente o que ele disse. A crise continuou e nós perdemos a confiança, as agências rebaixaram as notas brasileiras. Mas o que é impressionante é que de lá para cá, justo no momento em que estávamos, senador João Alberto, numa curva contrária ao que tínhamos, a economia tinha parado de cair e haveria já a retomada, sinais de retomada do emprego, novamente um abalo sísmico de tamanho
gigantesco. E ontem o presidente até disse uma coisa muito interessante. Ele falou o seguinte: nós tivemos a melhor semana e a pior semana. E é por isso que eu achei extremamente interessante e importante, e cabe aqui ressaltar, essa fala do senador Cristóvão hoje, sobre termos um rumo, mostrar para onde estamos indo. E para isso nós precisamos parar de discutir pessoas e discutirmos projetos. Existe, inclusive, um adágio que diz o seguinte, que as pessoas medíocres discutem pessoas. É mais ou menos assim. Parece que os idiotas discutem pessoas, os medíocres discutem coisas e as pessoas extraordinárias discutem projetos, planos. Nós precisamos, não importa que tipo de pessoa nós sejamos, nós precisamos começar a discutir planos. Precisamos discutir saídas, porque senão, daqui a pouco, os partidos vão estar brigando por nada. Se nós virarmos uma Venezuela, os partidos vão estar brigando por coisa nenhuma. Vai ficar parecendo aquelas crianças que estão disputando um brinquedo, quebram um brinquedo e daí a pouco ninguém vai brincar com nada. A grande verdade é que, hoje, essa concertação não depende só desse poder legislativo. Ela depende de todos os brasileiros, depende dos professores nas universidades, depende das pessoas que estão nas redes sociais fazendo debate, e ela depende, acima de tudo, de uma união entre Judiciário, Ministério Público, Legislativo e Executivo. E quando eu digo essa concertação, esse acordo nacional, é justamente porque nós estamos, não é nem na beira do abismo, nós estamos pendurados já na soleira do abismo. Senador Paulo Paim solicitou uma parte, concedo. Senador Medeiros, sabe o respeito que eu tenho a Vossa Excelência aqui nos momentos mais difíceis deste governo sempre foi um escudeiro. E Vossa Excelência está percebendo esse momento delicado e está indo com muito cuidado, percebo, e isso é bom. Na mesma linha do senador Cristóvão, né, de que nós temos que olhar para um projeto de nação. Eu concordo com essa citação, que eu também uso ela, né, que as pessoas medíocres atacam pessoas, e as pessoas inteligentes defendem causas, né? E por isso que eu sempre fui contra essa história de vir para cá e atacar pessoalmente esse ou aquele. Nunca fiz isso, nunca fiz. Agora, a questão não é de atacar ou não essa ou aquela pessoa, é nós pensarmos, assim eu penso também, e aí, semelhante a Vossa Excelência, é um projeto de nação. Houve o impeachment da presidenta Dilma. Provavelmente vai haver, de uma forma ou outra, o afastamento do atual presidente. Mas, muito mais do que esse debate, que nós vamos concluir, eu espero, o mais rápido possível, nós temos que ter um projeto de nação. É isso que eu quero elogiar Vossa Excelência, e sou parceiro para esse debate, para continuarmos apontando o caminho. Somente assim é que nós teremos, digamos que o presidente saia a semana que vem. Qual é o projeto que a gente tem? Só como exemplo, né? Nós temos que estar construindo, nós que defendemos que temos que ter um outro caminho, que não é esse que está aí, temos que começar a apontar caminhos para contribuir para a pessoa que vai ficar por um período, seja de 30 dias ou não, o que nós queremos para o amanhã. É para cumprimentar a Vossa Excelência. Vossa Excelência faz parte da CPI da Previdência. Desde o começo, quando conversei com Vossa Excelência, Paim, eu sou da base do governo, e quero ser honesto aqui, boto meu nome aí como apoiador, porque só estar o meu nome como apoiador vai ajudar a tua construção e me preserva. Assim eu fiz, porque Vossa Excelência foi sempre muito coerente comigo. Tudo aquilo que Vossa Excelência combinou comigo, Vossa Excelência cumpriu, e eu também cumpri com Vossa Excelência, creio eu. Por isso, meus cumprimentos pelo equilíbrio desse momento tão delicado que a nação passa. Muito obrigado, senador Paim. E já marchando para o final, senhor presidente, quero falar um pouco como essa crise afeta também os estados. E, realmente, em um minuto já termino. O meu estado de Mato Grosso, o senador João Alberto, hoje ele produz 27% da safra nacional. Produziu esse ano 27% da safra nacional. É muito significativo isso, mas nós não temos como concorrer com a falta de estrutura que nós temos.
E aí eu queria fechar dizendo só o seguinte. Esse moço que pagou uma bagatela, e eu acho até discutível, eu penso que nós temos que falar mais sobre isso em algum momento dessa casa regulamentar, senador João Alberto. O sujeito, ele precisa ter alguma proporcionalidade entre o mal que ele causou à nação e o acordo que ele vai fazer depois. Porque não podemos conceber que, por exemplo, o sujeito pegou 8 bilhões do BNDES, de uma empresa que estava falida, deu um prejuízo recentemente de quase 800 milhões para o BNDES, para a nação, e o meu Estado está lá com a BR-163, que precisa de um empréstimo do BNDES de menos de 2 bilhões, para que termine a duplicação e não consegue. Porque as filigranas das leis e regulamentos não possibilitam isso. E aí eu fico muito indignado de ver o sujeito na Quinta Avenida, não vai responder por nada, sai por aí gravando os outros, instigando, chega no senador João Alberto e começa a puxar a língua dele com um gravador no bolso. E depois vou lá vender ao Ministério Público. Nós precisamos regulamentar isso. Não tirar a ferramenta da persecução criminal do Ministério Público ou da Polícia Federal. Mas precisamos regulamentar. Você não pode dar um prejuízo de bilhões a um país e de ir lá e fazer um negócio e dizer assim, olha, eu estou dando aqui tanto. Ora, 200 milhões para a JBS, 100 milhões o ex-governador Sival Barbosa está devolvendo, que é um governador lá de Mato Grosso, está devolvendo. Barusco, eu acho que devolveu isso. E aí 100 milhões e ele faz um monte de áudio aí, é fácil fazer áudio hoje em dia. Então, fechando essa fala, e fiz esse pormenor agora porque eu fiz um combinado comigo mesmo, senador João Alberto, de cada vez que eu subir nessa tribuna agora, eu vou falar sobre a BR-163, que envolve também o Pará, senador Paulo Rocha. E esse destaque aqui da 163 é por causa disso. Mas, no geral, fica aqui as duas frases de um grande acordo nacional e das palavras do senador Blairo Maggi, que disse, não vamos desanimar. O Brasil é maior do que tudo isso. Muito obrigado, senador João Alberto.